vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar sobre a nova lei da improbidade com a advogada, professora e especialista em direito administrativo e constitucional, Marilene Matos. Ela é presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados. Doutora Marilene, bom dia, bem-vinda aqui ao Café com Política, prazer falar contigo. Bom dia, Rodrigo, bom dia quem está nos acompanhando. A gente está com o som, com uns piques aqui, vamos ver como é que vai chegar o sinal aqui da doutora Marilene, mas pelo menos por enquanto a gente consegue seguir esse bate-papo com ela aqui. Doutora Marilene, a gente está falando dessa questão da lei da improbidade, que passou por algumas mudanças, né? Criamos uma nova lei da improbidade. De maneira geral, quando a gente fala em lei da improbidade, o que isso representa? E o que essa lei significa para a vida das pessoas e dos gestores públicos? Rodrigo, essa lei ela foi aprovada no ano de 1992, num contexto do governo Collor, né? Então tinha uma indignação muito grande da população com a corrupção, né? Com o fenômeno da corrupção. E aí nesse contexto se aprovou a lei da improbidade com o objetivo de punir gestores corruptos, gestores que desviassem recursos públicos, que dilapidassem patrimônio público, que agissem no interesse pessoal ao invés de no interesse da população, no interesse público. Então, essa lei representa isso, representa um marco normativo para que o gestor público, os prefeitos, vereadores, funcionários públicos ajam dentro do que a lei prescreve, né, como necessário, a fim de conservar a integridade da atuação do agente público. Agora, professora Marilene, bom dia, viu? Prazer falar com a senhora. Quando a gente fala em probidade, a gente já comentou aqui no Super Enem em alguns momentos que é muito difícil, né? Você comprovar o que é um ato de improbidade, se houve intenção ou não. Por essa nova lei, isso vai facilitar ou, de certa forma, ainda é um desafio, né? Provar um ato de improbidade. Adriana, não vejo assim, e não acho que seja difícil provar uma improbidade. Eu não acho que seja difícil, até porque hoje a gente tem muitos instrumentos de controle, a tecnologia evoluiu muito, então como que você... por exemplo, né, vou dar um exemplo, toda uma assessoria jurídica diz que aquela licitação não pode ter, aquela compra não pode ter dispensa de licitação. E aí aquele gestor, aquele ordenador vai lá e autoriza contra o parecer sem uma justificação necessária. Então, como que é difícil comprovar a intenção? A intenção ela é comprovada por elementos fáticos que rodeiam o ato do gestor, né? Por aquelas circunstâncias que estão em volta da decisão. Então, nesse sentido, eu não acho difícil comprovar que teve intenção. A gente pode ver claramente quando tem um erro, né? Porque erros podem acontecer e só quem trabalha pode errar, então é impossível você trabalhar e não errar, né? A gente erra como advogado, erra como contador, erra como radialista, né? Como jornalista, não tem como não errar. Uma coisa é errar, outra coisa é agir para ter uma vantagem pessoal. Então eu não vejo como difícil comprovação, dependendo das circunstâncias do ato, né? Provar que aquele gestor agiu para se beneficiar. Professora, a gente viu entre mecanismos e organismos que combatem a corrupção críticas feitas a essa nova lei da improbidade. A senhora então acha que não é assim no sentido daquilo que muitas pessoas vêm criticando? Essa lei não está dificultando o combate à corrupção da maneira que foi colocada, não? Rodrigo, a gente tem todo um arcabouço normativo de controle dos atos dos agentes públicos, né? É porque as pessoas esquecem que a gente tem, continua tendo Código Penal, continua tendo lei anticorrupção empresarial, a gente tem o Tribunal de Contas fazendo tomada de conta especial, a gente tem a lei dos crimes de responsabilidade. Então, o que gerou? Porque a lei de improbidade administrativa ela é de 92, né? Quando ela juntou com vários outros sistemas normativos de combate à corrupção, ela gerou um excesso de controle e o controle passou, em alguns casos, a gerar um efeito contrário do que se pretendia. É o seguinte, eu tenho vários amigos, né, da área de direito administrativo que foram convidados para assumir cargo e falaram, não quero. Porque chegou num ponto em que, quando a pessoa assume um cargo público, assume uma secretaria, assume uma direção geral de um órgão, a questão não é se ela vai sofrer uma ação de improbidade, mas quando ela vai sofrer a ação de improbidade. E ela ter os bens bloqueados,
porque conforme a lei estava, o Ministério Público podia entrar por questões principiológicas. Então, o Ministério Público entende que o ato que você fez como gestor, que você assinou, ele não é eficiente. Aí ele entra com uma ação de improbidade contra você porque você feriu o princípio da eficiência. Então, é muito aberto que a eficiência para você não é para outra pessoa. A lei, da forma que ficou, né, nessa versão do Senado, ela é perfeita? Eu acho que ela é passível de críticas. Por exemplo, a parte em que modificou a prescrição, eu tenho minhas dúvidas se ficou como deveria estar, porque ela colocou uma prescrição que talvez seja difícil para o Ministério Público, né, e para a Justiça terminar essa ação antes que ocorra a prescrição. Nesse sentido, eu faço uma crítica. Mas, assim, de forma geral, eu acho que não é bem assim. Eu acho que, claro, para a população tem um apelo muito maior você dizer, o Congresso está fazendo corrupção, mas a gente tem corrupção. E você não pode ter um sistema de controle em que você afaste bons gestores por medo de sofrer ações. Que os órgãos de controle não agem. Eles têm que agir, mas eles não podem agir de forma a afastar pessoas bem intencionadas de assumir cargo público. A pessoa não quer assumir por medo de sofrer uma ação de improbidade. Ou você punir um gestor que errou, né? Da mesma forma que você punir um gestor desonesto, que teve realmente um benefício, que teve um desvio, que ele se beneficiou um terceiro a partir de um ato dele como gestor. E a gente vê essa discussão, né, da lei da improbidade ocorrer aí mais ou menos um ano antes das eleições, e a gente teve inclusive uma mudança e acredito que foi essa citada pela senhora, doutora Marilene, sobre a mudança, né, autorizada pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu uma parte da lei. A mudança: somente atos graves de agentes públicos poderão provocar a perda de direitos políticos, como a proibição da candidatura em eleições e também de assumir determinados cargos públicos. A gente já percebe também os partidos se movimentando, né, a partir de interesses em relação à lei da improbidade administrativa. Qual é o perigo disso, doutora Marilene? A gente não pode também ser ingênuo de achar que numa lei, numa atuação dessa magnitude, não tenham interesses políticos por trás. É claro que tem interesses políticos. A decisão do ministro Gilmar Mendes, ela já estava de acordo com o que a jurisprudência já estava decidindo. A jurisprudência já estava decidindo assim, porque a pena de suspensão dos direitos políticos, né, ela é considerada uma pena muito grave. Ela é como se fosse, você tem um congelamento dos seus direitos políticos por um tempo, a ponto de você não poder assumir cargo público, não poder concorrer, não poder votar. Então é muito grave. Então teria que ter uma proporcionalidade para essa sanção, ela só ser aplicada para atos de improbidade grave, porque a gente pode graduar, né, fazer uma graduação, um calibramento das atuações que geram improbidade. Não é a mesma coisa, um exemplo aqui bem banal, não é a mesma coisa o prefeito que utilizou uma viatura para ir na academia de ginástica, né, ou seja, ele cometeu um ato de improbidade, do que o mesmo prefeito que ele frauda uma licitação de milhões. Então, do jeito que estava muito complicado, porque a partir de princípios, o agente já poderia ter suspensa os direitos políticos dele, ter uma suspensão por aí de 5 anos, 6 anos, 8 anos. Então, assim, a decisão do ministro Gilmar Mendes veio nesse sentido. Agora, não tem como. Uma lei dessa magnitude que é aplicada a agentes políticos, é claro que os partidos vão atuar politicamente nesse caso também. O que eu acho? O ideal é que pessoas que tenham suspeitas, a mera suspeita já é suficiente, né, para afastar aquela pessoa de um pleito eleitoral. Isso seria o ideal. Então, qual é o grande nó aí? Quando você banaliza as ações de improbidade, quando você coloca a ação de improbidade para atos que não têm essa gravidade, você afasta muita gente. Então, você passa a banalizar a suspeita. Então, as pessoas têm que entender que uma lei de improbidade, que ela banaliza a suspeita, ela tem o outro lado também. Como ela banalizou a suspeita, você tem... a suspeita passa a não ser tão grave. Então, você fala, mas todo mundo sofre uma ação de improbidade. Quem que não ocupou um cargo que não sofreu uma ação de improbidade? Então, talvez essa alteração agora de restringir o raio de atuação da lei de improbidade, ela possa ser benéfica nesse sentido, de não banalizar. Quando a pessoa realmente estiver como réu numa ação de improbidade, então já vai acender uma luz, não amarela, talvez vermelha, dizer, não, essa pessoa realmente
ela não tem condições nem de concorrer a um pleito político e nem de ocupar um cargo público. A ideia é essa. Se você banaliza, fica muito fácil, né? Qualquer um sofre, então entra o honesto, o desonesto, sabe? Eu vejo assim. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Doutora Marilene, é o seguinte, nesse quadro a gente tem perguntas objetivas e as respostas também objetivas. É como se fosse um ping-pong. Vamos começar? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, para começar então. A nova lei da improbidade, avanço ou retrocesso? Avanço. A maior mudança na nova legislação? A maior mudança é excluir a possibilidade de improbidade culposa, ou seja, aquela improbidade que não tem intenção, porque a gente não pode ter uma desonestidade por descuido. Ou o gestor é desonesto ou ele não é desonesto, ou ele cometeu um erro. A corrupção no Brasil? A corrupção no Brasil, ela acontece não por falta de leis. Isso aí eu garanto e eu sempre falo isso para os meus clientes e alunos. A gente tem um arcabouço normativo imenso de combate à corrupção. Então, se nós somos um país corrupto, está faltando mudança cultural, não é uma mudança de lei. Agentes públicos preparados para a burocracia? Não, infelizmente. A burocracia no setor público? A burocracia está melhorando, tem um esforço legislativo em relação a isso, com uma nova lei de licitações, mas nós somos ainda uma administração pouco burocrática, a gente tem que avançar. As eleições com a nova lei da improbidade? Então, eu acho que as eleições com a nova lei de improbidade, elas vão ter uma possibilidade maior, realmente, de entrarem agentes que não estejam fora de qualquer suspeita. Doutora Marilene... Mas a suspeita foi banalizada, aí que tá. É isso. Doutora Marilene Matos, ela foi a nossa convidada hoje do Café com Política. Ela que é advogada, professora especializada em Direito Administrativo Constitucional, também presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados. Doutora Marilene, obrigada, viu, por nos ajudar aqui a entender um pouquinho mais sobre essa lei da improbidade, mas eu tenho certeza que a gente vai voltar em outras oportunidades para conversar, porque é um assunto muito polêmico e que precisa ser discutido também até para orientar, né, a população diante da perspectiva aí de uma nova eleição no ano que vem. Ao dispor, Adriana, Rodrigo, espectadores, um prazer. Prazer foi nosso.